Olá, bem-vindo ao vídeo 3 da Semana da Robótica. Antes de começar, eu espero que você tenha assistido o vídeo 1 e o vídeo 2 dessa semana. No vídeo 1 eu conto um pouco da minha trajetória nesses torneios de robótica e no vídeo 2 é um vídeo bem completo sobre seguidores de linha Lego. Eu falo desde sua construção, programação e performance. Uma das partes é até importante para o vídeo de hoje que eu vou tratar, que é a questão do P&D. Então, antes de começar, se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais, @EduardoBrizda, e utilize a hashtag Semana da Robótica para eu saber o feedback de vocês. E o vídeo de hoje, como você pode ver no título, eu vou falar sobre o giroscópio. Bem, o que é o giroscópio? O giroscópio é um sensor que mede a velocidade angular e essa velocidade angular pode ser convertida para ângulo. E com qual finalidade eu utilizo o giroscópio? Bem, tem infinitas finalidades que você pode utilizar esse sensor. Por exemplo, se você quiser fazer um avião autônomo ou um drone e você quiser que o drone ou o avião esteja numa angulação específica para, por exemplo, você fazer uma curva, o giroscópio pode ser uma ferramenta para você fazer isso. Outra abordagem que você pode ter, uma abordagem mais brincalhona, é, por exemplo, num joguinho que eu fiz com o microbit. Então, quando eu agito o microbit, ele altera entre 0 a 1. É um jogo de 0 e 1. Então, quando eu agito, ele muda para 0 para 1. Quando eu agito de novo, ele fica mudando. Então, você pode fazer isso com o giroscópio, por exemplo. Quando o seu sistema perceber uma velocidade angular elevada, ele pode mudar o joguinho e a letra para 0 ou 1. E dá para fazer isso com o EV3 também. Mas então vamos lá. Agora nos torneios, quais abordagens de finalidades você pode dar para o giroscópio? Uma delas, por exemplo, é se você quiser fazer com que o robô esteja numa angulação específica. Por exemplo, nessa aqui, em que tem uma missão aqui e você precisa executar. E você precisa literalmente que ele esteja nessa angulação. Ele não pode estar nem para mais e nem para menos. Ele tem que estar exatamente nessa posição. Então o giroscópio é uma ferramenta muito boa para você ter esse grau de precisão no seu giro. Ainda mais porque as mesas muitas vezes têm ondulações que podem atrapalhar o percurso do robô. Outra finalidade é se você precisa andar numa certa angulação. Então, vamos supor que tem uma rampa aqui, o giroscópio é uma boa ferramenta para você andar e quando ele passar pela rampa, ele não ficar incorreto. Ele vai sempre ficar na angulação que você pediu. Então, é uma boa ferramenta se você estiver em terrenos um pouco mais instáveis, ondulações que a mesa podem ter. Então, essas são as duas finalidades principais que você pode ter para o giroscópio nos torneios e são finalidades muito úteis, já que muitas mesas são diferentes e têm comportamentos diferentes. E quais são os conceitos que o giroscópio pode abordar? Bom, tem vários conceitos que ele pode abordar, desde loop, desde parada, desde variáveis, condições, matemática e uma infinidade de outros conceitos. P&D. E onde eu coloco o sensor no giroscópio? Isso é uma pergunta muito comum das pessoas. Aonde eu coloco o meu giroscópio? Eu coloco no meio, ou coloco aqui, ou coloco perto das rodas. Bom, não tem posição específica nenhuma para você colocar o seu giroscópio. Não tem nenhuma opção melhor ou pior. Por quê? Porque o giroscópio ele mede velocidade angular. E a velocidade angular é a velocidade do corpo e não da posição. Então eu posso colocar ele aqui, como eu posso colocar ele aqui, como eu posso colocar ele aqui. Não tem nenhuma posição específica, mas a gente costuma colocar perto do centro, principalmente bem embaixo, por quê? Bem embaixo, por quê? Porque é onde tem menos instabilidade no robô. O giroscópio é um sensor muito sensível em que é preciso de uma estabilidade muito grande para você utilizar. Qualquer instabilidade que aconteça, por exemplo, quando você está calibrando, ele vai sentir. Ele é muito sensível. Então, quanto menos estabilidade externa que atrapalha a sua leitura, melhor. E a próxima pergunta é: as performances das programações com o giroscópio. Então, vamos lá. A primeira que eu vou mostrar é uma que eu chamo de gyro turn, que basicamente é eu utilizar o giroscópio para girar uma certa angulação específica. No nosso caso, eu coloquei 90 graus, mas eu poderia fazer um MyBlock, por exemplo, em que eu determino
essa velocidade, essa angulação. Vamos lá, PID turn. E como vocês podem ver, eu utilizei um controle PID exatamente para ele acelerar rapidamente quando ele for fazer a curva, mas quando ele estiver bem perto, ele parar um pouquinho. E além disso, eu coloquei integral. Por quê? Porque se eu não colocasse integral, poderia ser que o sensor o robô estivesse aqui, bem perto do 90 graus, mas que não estivesse no 90 graus e não tivesse força suficiente para fazer essa pequena correçãozinha para 90 graus. Então eu coloquei integral para evitar isso. Para se ele tiver muito tempo nessa posição, o robô ficar integrando esse valor, aumentando nos motores e conseguir fazer essa curvinha bem suave. Então vou mostrar mais uma vez. E outra programação que eu vou mostrar é o Gyro Move. Basicamente é uma programação em que eu ando reto com o giroscópio. Então se eu tiver qualquer perturbação, se eu bater ele para o lado ou para o outro, se ele passar por cima de uma rampa ou o que for, o giroscópio vai sempre tentar manter a sua angulação. Então vamos lá. E agora eu vou mostrar que eu trocando a posição do giroscópio, tirando ele do meio, não vai haver diferença nenhuma nas programações. Vou colocar no Gyro Turn. Ele girou perfeitamente, eu coloquei bem longe do centro dele, para mostrar que não importa a posição que você coloca o giroscópio, mas sim a estabilidade do giroscópio nele. E como ele não está sentindo nenhuma perturbação nessa pequena programação, não tem problema eu colocar nesse lugar. Agora no Gyro Move. E agora a gente vai entrar no passo a passo de cada uma dessas programações. A primeira que eu vou falar é do Gyro Turn, então vamos lá. Olá, então a primeira programação que eu vou explicar é o Gyro Turn. É a programação que eu utilizo para girar numa certa angulação, que no caso foi 90 graus. A primeira parte da programação, na verdade, a primeira parte de qualquer programação que tem giroscópio é a calibração. E a calibração são esses 4 blocos daqui. A primeira parte é, eu coloco o giroscópio em modo de taxa, mudo ele para modo de taxa. Em seguida, eu espero 1 segundo, apenas para confirmar que o giroscópio mudou para taxa e está prontinho para executar a próxima ação. A próxima ação é mudar o estado de taxa para ângulo. E esse efeito de mudar de taxa para ângulo é que faz a calibração. E em seguida, eu espero mais 1 segundo para ter certeza que o giroscópio mudou corretamente e está pronto para funcionar em módulo de ângulo. Em seguida, vem a definição dos parâmetros. O primeiro parâmetro que eu defino é a referência, que é a posição que eu quero que o meu robô esteja no final. A leitura que o giroscópio tem que ter para eu chegar na posição final. E a posição final que eu quero é quando o giroscópio estiver lendo 90 graus. E depois vem os parâmetros do PID. O KP, o KI, que é a novidade aqui, não teve no seguidor de linha, e o KD. Como vocês podem ver, eu coloquei uma integral bem pequena, porque eu não quero que ela tenha muito efeito em períodos curtos de tempo. Eu quero que ele tenha um efeito bem sutil, apenas se o P e o D não forem suficientes. E pode ser que não seja. Então eu coloco o I para garantir que no final ele está com 90 graus em sua posição. E aí entra a parte da lógica de programação. Se você não estiver entendendo sobre PID,
confere o vídeo do seguidor de linha, o vídeo 2, em que eu explico bem detalhado sobre o seguidor, sobre o controle PID. Então vamos lá. A primeira parte da programação da lógica principal é o erro, a leitura, a equação para achar o erro. A primeira parte é fazer uma equação de leitura do sensor menos a referência. Isso vai dar o erro na minha posição naquele momento. Então, pode ser que o meu sensor está lendo 0 graus e a minha referência é 90. Então, ele está com um erro de menos 90. E, em seguida, esse erro vai ser tratado na proporcional, na integral e na derivada. Como vocês podem ver aqui, no MyBlock da proporcional, a proporcional nada mais nada menos do que eu multiplicar o erro por uma constante de proporcionalidade. E esse resultado vai dar a correção na proporcional. E em seguida entra a integral. A integral, o que ela faz? Ela vai somando os erros. Então, ela pega o valor da variável integral, que no primeiro momento é 0, soma com o erro daquele momento, e esse novo resultado vai dar a nova integral. E essa integral eu multiplico por uma constante, e esse resultado vai dar a correção da integral. Após a integral, vem a derivada, e a derivada é basicamente a variação do erro, em que eu faço o erro menos o último erro, e esse resultado vai dar a variação do erro, a derivada, e em seguida eu multiplico esse valor por uma constante da derivada. E esse resultado final vai dar a correção da derivada. E após fazer o cálculo da proporcional, o cálculo da integral e o cálculo da derivada, eu somo essas três correções, o P, o I e o D. E em seguida, eu jogo no valor dos motores para fazer o giro. E no final, eu falo que o erro naquele momento é o último erro. E tem esse detalhe muito importante. No nosso caso, eu não quero que ele fique fazendo isso infinitamente. Eu quero que ele gire até encontrar 90 graus. Então, o que eu fiz é, eu pego o valor da referência, que no nosso caso é 90 graus, pego o valor modular, o valor absoluto dele. Porque, no caso, eu vou virar para o lado certo. Então, eu não preciso checar se ele realmente é menos 90 ou 90. Eu sei que ele vai dar 90, porque eu vou colocar nos parâmetros um valor que eu faça com que ele gire para o lado correto. Então, eu me importo mais apenas com o valor absoluto dele. E, em seguida, eu faço uma verificação de valores. Por quê? Porque o giroscópio ele tem uma imprecisão de mais ou menos 3 e menos 3. Então, o que eu faço é, eu quero que esse loop pare se ele estiver entre 88 e 92. Eu não coloquei essa média de menos 3, porque quanto menos essa imprecisão for, melhor. Então, o meu robô vai parar se o sensor ler o valor entre 88 e 92. E eu fico tranquilo que ele vai chegar no 90 porque os motores eles têm um certo comportamento de inércia. Então, quando ele parar, o giroscópio vai conseguir angular ele da forma correta para 90 graus. E basicamente essa é a programação do Gyrotune. Agora eu vou explicar a programação do Gyromove. Como vocês podem ver, o começo é sempre igual, sempre. A primeira parte é a calibração, e eu boto ele em taxa, depois espero um segundo para confirmar que ele mudou para taxa, mudo para ângulo e espero mais um segundo para confirmar que ele mudou corretamente para ângulo. E em seguida eu faço a definição das referências. No caso, eu queria que ele andasse reto, mas eu poderia colocar aqui o ângulo que eu quisesse que ele andasse. Se eu quisesse que ele andasse inclinado, como por exemplo 45 graus, eu poderia colocar aqui 45 graus e ele seguir 45 graus. Em seguida, vem os parâmetros
do PD, o KP, o KI e o KD. E toda a lógica do PD bem comum, bem igual à do Jartani. Faz a equação do erro, que é a leitura do sensor menos a referência, e o resultado todo vai dar o erro. Em seguida, ele trata na proporcional, na integral e na derivada, soma as correções, suas correções, soma a correção do P, do I e do D, e joga isso nos motores. E em seguida, ele fala que o erro agora é o último erro, para quando ele iterar de novo, ele achar um novo erro. E o erro anterior estar guardado nessa variável chamada last erro. E é isso. Agora, o próximo passo é entender essa parametrização. Como chegar nesse resultado correto entre menos 1,5, menos 0,000 tantos de KI e menos 10? Por que eu cheguei nisso? Qual é a relação entre a proporcional, a derivada e a integral nas programações, tanto no Gyromove quanto na do Gyroturney. E agora a última parte do vídeo, que é a parametrização do Gyroturney e do Gyromove. Eu vou mostrar o Gyroturney mais uma vez para vocês lembrarem da sua performance. Então é essa a performance do Gyroturney. Eu vou agora tirar toda a integral dele para vocês verem como ele se comporta. Ó, olha como o integral é importante nesse momento. Ele ainda está executando o PID turn. Por quê? Porque ele não está percebendo que ele está 90 graus. Ele também não está 90 graus. A integral evitaria isso porque ela ia gradualmente aumentando o erro quando ele estivesse nesse estado. Então, se eu mexer um pouquinho, ele vai sair da programação. E essa é a importância da integral nesse código. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a proporcional para vocês verem como é brusco o giro dele quando eu aumento demais a proporcional. Ele girou bem mais brusco, mas por acaso conseguiu estar numa posição perfeita. Pode ser que em outras vezes ele não fique. E agora o que eu vou fazer é, eu vou aumentar a derivada, que vocês vão ver que ele vai ficar mais suave. Ó, não percebeu que ele está reto e a integral nesse caso ajudaria. Novamente. Não percebeu. E agora o que eu vou fazer é diminuir bastante a proporcional para vocês verem o efeito. Olha como ele vai bem devagar. E agora a proporcional não está gerando uma correção suficiente para ele girar. Porque quanto mais perto ele chega do erro, da sua referência, menos correção ele tem. Então nesse começo agora, ele tem uma correção bem alta. Só que a proporcional está muito baixa. E agora, no meio, ela já está com uma correção muito, muito baixa, em que não tem reação dos motores. Por isso que a proporcional teria que, nesse caso, aumentar. E agora eu vou voltar para os parâmetros originais, que são os corretos. Que é um pouquinho de integral, bem pouquinho de integral na real, um pouco de proporcional e um pouco mais de derivada.
E agora a última parametrização, que é do GyroMove. Novamente mostrar o GyroMove. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir bastante a proporcional para vocês verem que ele vai demorar mais tempo para se corrigir. Olha como ele demora mais. Ele demora tanto que ele sai da sua posição original. E agora eu vou aumentar bastante a proporcional. Ó, isso que acontece quando eu aumento demais a proporcional. Ele demora mais tempo para estabilizar. Ele chega a, quando ele virar aqui, ele chega a dar uma leve virada e depois voltar. E isso a gente não quer. A gente quer que ele se corrija e quando chegar aqui já vai reto. Não que ele vai e volte. E agora a última parte é, eu vou voltar proporcional para o seu estado inicial e vou tirar totalmente a derivada. Esse é o efeito sem a derivada. Ele gira muito mais rápido, mas muitas vezes ele não tem uma precisão boa. E agora eu vou voltar para o estado inicial com a derivada correta. E o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, use a hashtag Semana da Robótica para obter o feedback de vocês. E se você tiver qualquer dúvida ou comentário sobre esse vídeo ou os anteriores, pode me procurar nas redes sociais, @EduardoBrisda. E nos vemos no próximo vídeo, no último vídeo da Semana da Robótica, o vídeo 4. Valeu!